Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. A nossa meditação de hoje está em Mateus 13. E a gente lê o seguinte: Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão que estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhes disseram: Por que falas por parábolas? E ao que respondeu: Porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não é isso concedido, pois ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entenderás. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o seu coração, que se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos ouvem, pois em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atentai vós, pois, à parábola do semeador. É muito interessante esse texto, porque Jesus ele tá como sempre cumprindo várias profecias enquanto está fazendo conversando com os discípulos, e a multidão, e Jesus estava falando a uma multidão de pessoas, e o que esse texto diz é que essa multidão de pessoas era aquela terra que estava ali ao seu que a multidão de pessoas ao seu redor era a terra aonde ele mesmo estava jogando a semente. Ele mesmo estava falando para as pessoas, e algumas pessoas eram como o solo que a semente, que no caso é a palavra, estava caindo. E Jesus mesmo ele explica o que ele o que ele estava querendo dizer com as palavras. A partir do versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este foi o que foi semeado à beira do caminho. Às vezes, as, a, por falta de entendimento, por falta de conhecimento, a palavra que Jesus nos dá, ela acaba sendo retirada. Alguém acaba pegando roubando aquela palavra, simplesmente porque a gente não consegue entender o que está ouvindo. O, o segundo tipo de solo é o solo rochoso,
é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo que de pouca duração. Eles chegada à angústia ou à perseguição por causa da palavra e logo se escandaliza. O segundo tipo de solo são é um solo rochoso, são as pessoas que recebem a palavra, mas que quando chega a primeira dificuldade, quando chegam os problemas, é, e elas logo deixam a Cristo e o Evangelho. O, as pessoas falavam assim, o evangelho não é um mar de rosas. Eu falo assim, não, o evangelho é um mar de rosas. Ele é cheiroso, ele é belo, mas toda rosa tem espinhos. A caminhada da vida cristã, a gente passa por problemas, e esses problemas são os que nos levam ao amadurecimento. Porém, algumas pessoas, quando chega esse momento onde vem os problemas, ela acaba deixando Cristo, porque elas não entendem que esse problema vai gerar um amadurecimento da sua fé e vai fazer com que ela possa receber mais de Deus. Então, esse segundo tipo de pessoas são as rochas que elas recebem a palavra, mas acabam se afastando por causa dos problemas. O terceiro tipo de pessoa, o que foi semeado entre os espinhos, é o que ouve a palavra, porém vem os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas e sufocam a palavra que fica infrutífera. Esse já são as pessoas que apesar de ouvir a palavra, apesar de, de estar ali com o Senhor, elas acabam se encantando pelas coisas do mundo, acabam se encantando por coisas que talvez não deveriam, elas acabam deixando o Senhor, deixando de ouvir a palavra para poder viver a vida da a sua própria forma. E a quarto tipo de pessoa é a boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. E essa quarta pessoa, esse quarto tipo de pessoa, esse quarto tipo de terreno, são as pessoas que ouvem a palavra, que ouvem a palavra de Deus e frutificam. São as pessoas que elas não só ouvem, elas não só querem para si, mas elas acabam levando a palavra a outras pessoas. Ela acaba testemunhando a palavra, vivendo a palavra e mostrando às pessoas ao seu redor como ter a palavra e dessa forma o amor de Deus é levado a outras pessoas e isso traz vida também a outras pessoas. Quem somos nós no meio da multidão? Qual tipo de pessoas nós somos? Nós somos a semente que cai à beira do caminho e os corvos levam a palavra. Somos o terreno rochoso, onde a palavra não tem como crescer. Nós somos o terreno, o, o, o terceiro terreno. Somos o terreno espinhoso, onde a palavra não consegue crescer em nós, ou somos uma boa terra. Que a gente possa pensar sobre isso e que possamos ter o cuidado de ser uma boa terra, que possamos receber a palavra de Deus e possamos ajudar outros a crescer com a palavra também. Senhor Deus e Pai que estás no céu, muito obrigado, Deus, porque
podemos, Senhor Deus, ouvir, Senhor Deus, a Tua palavra. Senhor Deus, que possamos ser sempre um terreno, Senhor Deus, um bom terreno, e que a Tua palavra, Senhor Deus, possa crescer em nossos corações, em nossas mentes, e que possamos, Senhor Deus, produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Que possamos, Senhor Deus, levar, Senhor Deus, o Teu Evangelho a outras pessoas, para que outras pessoas, Senhor Deus, também possam frutificar. Em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Uma boa sexta-feira e que Deus possa abençoar grandemente.